Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Enquanto igreja, estaremos nós dispostos a receber qualquer tipo de pessoa? Será que ao vermos a igreja a crescer, isso é motivo de alegria ou de preocupação por haver mais diversidade e até mais pessoas a quem nós temos de cumprimentar? Este ano nós já recebemos 5 novos membros e brevemente, se assim a igreja o aprovar, vamos receber mais 2. Além disso, hoje vamos ouvir 5 profissões de fé. Ou seja, este ano vão entrar 15 novos membros nesta igreja. Estaremos animados e gratos por aquilo que Deus está a fazer? A igreja precisa continuar então o seu caminho ao levar o Evangelho a qualquer tipo de pessoa. Então o título da mensagem de hoje é Um para Todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Estamos perante uma carta do apóstolo Paulo, escrita às 4 igrejas da Galácia que ele tinha fundado. Paulo escreve esta carta então para corrigir a confusão gerada por falsos profetas que distorciam o Evangelho da graça ao enfatizarem que Jesus não era suficiente e então era preciso fazer obras para que as pessoas pudessem ser salvas, no caso, cumprir as leis judaicas. Paulo mostra-nos assim que qualquer tentativa de adicionar algo à obra completa de Jesus, seja a lei judaica, seja uma outra lei qualquer, anula a verdadeira graça de Deus. Agora, qual o problema se nós tivermos de acreditar que temos de fazer alguma coisa para sermos salvos? Será que temos que obedecer à cultura judaica ou à cultura portuguesa para nós sermos salvos? Ou, por outro lado, será que se formos salvos, devemos obrigatoriamente estar contra os costumes, aos aspectos culturais? Se sim, quais? Se não, quais também? Então o desafio que Paulo nos deixa é claro: lutemos pela fé que nos foi dada e não deixemos que as divergências nos afastem do verdadeiro propósito da igreja: proclamar o Evangelho da graça de Deus a todas as pessoas. Por isso será sempre um só Evangelho para todos. Versículo 1 e versículo 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Versículo 2. Subi em obediência a uma revelação e expus-lhes. A ideia aqui é expliquei, tornei claro o Evangelho que prego aos gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então Paulo estava a dizer às igrejas da Galácia que tinha ido a Jerusalém passado 14 anos, possivelmente depois da ida que ele tinha referido no capítulo 1, para tornar clara a mensagem que pregava do Evangelho da graça de Deus. Ele não foi pedir autorização para ver se podia pregar. Ele foi informar e esclarecer qualquer ponto que fosse necessário. Nós vemos no versículo 1 que Paulo foi com Barnabé, o nome traduzido como filho da consolação. Barnabé era judeu. E também foi com Tito, um jovem gentil convertido ao cristianismo. A ida de Paulo então a Jerusalém deu-se porque tinha recebido uma revelação da parte de Deus, ou então, e há dúvidas sobre isso, se tinha sido a profecia de Ágabo em Atos capítulo 11, versículo 28. O importante é sabermos que Paulo obedeceu a Deus e não teve qualquer medo de ir a Jerusalém, que era uma espécie de quartel-general dos cristãos, onde tudo era provado ou alguma coisa podia ser rejeitada. E Paulo vai diretamente a Jerusalém quando sabia que estava a ser alvo de críticas. Estava a haver então muita confusão sobre o Evangelho. E perante tudo isto, Paulo entendeu que era necessário haver clarificação
para evitar conflitos, até porque era algo muito sério que estava em causa: a luta pela verdade. Reuniu-se com os apóstolos, segundo diz esses 2 versículos, que tinham maior influência, e fê-lo para não perder tempo, porque o tempo para Paulo era sobre Jesus. E o tempo para Paulo, como era sobre Jesus, era sobre partilhar a mensagem de Jesus a todas as pessoas. Então ele não queria perder tempo. Por outro lado, o diabo é astuto em arranjar confusões entre as pessoas, e principalmente entre as pessoas da igreja. Se o diabo arranjar confusões com pessoas que não pertencem à igreja, está tudo bem, é para o lado que nós dormimos melhor. Mas o diabo é astuto a arranjar confusões entre as pessoas da igreja. Porquê? Porque isso provoca desgaste, e o desgaste leva-nos a retirar o foco do que Deus nos chamou a fazer enquanto igreja. Paulo centra-se assim naquilo que é fundamental: a defesa do Evangelho, porque isto é o essencial. Esta é a única luta que os cristãos devem travar na igreja: a luta pela verdade. É o desafio que nós encontramos no livro de Judas, escrito pelo meio-irmão de Jesus e não pelo aquele que tinha traído Jesus. Diz o seguinte, Judas 3: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos, reparem, é exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Tal como Paulo teve de clarificar o Evangelho em Jerusalém, nós também nos vemos muitas vezes diante de lutas na nossa vida cristã. Mas será que as nossas lutas têm sido centradas na defesa do Evangelho? Ou há algo mais por trás, como havia? Quantas vezes na igreja estamos em desacordo uns com os outros e, sem nos apercebermos, acabamos a lutar mais pela nossa opinião, acabamos a lutar mais pelo nosso orgulho do que pela defesa da fé? Faz parte, por exemplo, das minhas funções na Convenção Batista Portuguesa cuidar das igrejas que estão a passar por dificuldades e que têm problemas nos seus relacionamentos. Raramente são problemas sobre a defesa do Evangelho. São sim dificuldades em gerir sensibilidades diferentes umas das outras. E o que é que acontece depois? A igreja acaba por viver para apagar fogos. E os fogos agora estão muito na moda, infelizmente. Mas eu já fui bombeiro em Tondela e agora parece que sou uma espécie de bombeiro na convenção a apagar fogos dentro das igrejas. E não é pela defesa do Evangelho. E o problema é que depois essas lutas fazem com que as igrejas percam as suas forças e a sua motivação de levar o Evangelho a todas as pessoas. E a gratidão a Deus vai diminuindo. Por isso, é o meu desejo, enquanto pastor desta igreja, que possamos nos focar naquilo que é essencial, a defesa do Evangelho, e deixar de lado as lutas que apenas servem para dividir e não para nos fazer crescer espiritualmente. Estamos condenados a entender-nos. É isso que eu normalmente digo às pessoas, quer aqui da igreja, quer das outras igrejas. Nós estamos condenados, entre aspas, a entender-nos, porque Jesus levou ou leva-nos a isso, a vivermos em união e a lutarmos por este Evangelho que é para todas as pessoas. Versículo 3 e 4. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido, foi obrigado a circuncidar-se. Relembrar que os judeus eram obrigados a circuncidar-se e aqueles gentios que se convertiam, os judeus obrigavam a circuncidar-se. E aqui Paulo está a dizer, não fizeram isso a Tito. Versículo 4. Isto por meio, ou por causa dos falsos irmãos que se entraram meio de lado, com o fim de espreitar, observar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e voltar a reduzir-nos à escravidão. Versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então, perante a exposição de Paulo, ninguém obrigou Tito a ser circuncidado. Era uma mudança que estava a acontecer. Pois perceberam que o Evangelho da Graça mostra que nós somos salvos unicamente por meio da fé. Já nunca foi, mas não era pelas obras.
para que fique mais claro e não deixe nenhuma dúvida, não há problema nenhum em os cristãos judeus circuncidarem os seus filhos por questões culturais, desde que isso não seja entendido como obrigatório para a sua salvação. Okay? Eles podem continuar a ter a sua prática cultural, tudo certo, mas não podem dizer que para uma pessoa ser salva, ele precisa ser circuncidado, porque Jesus é suficiente. Então o Evangelho não se opõe a questões culturais, desde que não se tornem doutrina ou meio de obtenção, ou sejam contrários a alguma prática bíblica. Por exemplo, está aqui o Carlos Marchon, ele chama-me o provinciano. Então, eu sou provinciano. E lá na província os homens dão um aperto de mão, muitas vezes até damos um caloroso abraço, e os homens dão beijinhos às mulheres. Uma vez eu tive problemas por não ter dado um beijinho a uma irmã da igreja e ter estendido a mão. Caiu o Carmo e a Trindade. É cultural. E não há problema. Por outro lado, quando fui ao Brasil, e eu vinha com esse costume, e tenho o costume de dar um beijinho, percebi que um beijinho a uma mulher só se dá quando há intimidade. Eu lembro-me que recentemente veio a mãe de alguém aqui da igreja e eu fui dar um beijinho e a senhora ficou escandalizada porque eu tive a ousadia de ir dar um beijinho. É cultural. Então eu tive de me adaptar à cultura. Quando eu fiz a primeira asneira lá, mal a senhora chegava, eu estendia logo a minha mão. Pronto, já não há confusão. E fazia isso para ser salvo? Não. Mas por respeito à questão cultural. Foi por isso que Tito então não foi obrigado a ser circuncidado. Depois da vinda de Jesus, eles deviam considerar como uma prática cultural. E os falsos irmãos, Paulo chama os falsos irmãos, infiltraram-se nas reuniões para perturbarem a igreja ou deturparem aquilo que era verdadeiro. Aqueles que pretendem destruir a igreja agem como, estou a utilizar as palavras bíblicas, agem como espiões. Querem ouvir tudo para criticar, por vezes à frente, mas na maioria nas costas das pessoas. É importante notar que Paulo chama de falsos irmãos, porque ensinavam, conforme Atos 15:1, se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Então, para Paulo, a doutrina da justificação pela fé é fundamental para entendermos quem é salvo e quem não é. Por isso, não os considera cristãos. Então, eu não tenho problemas em prestar culto com Deus com quem tem posições diferentes teológicas das minhas. E eu fui criticado muitas vezes. Inclusive, tiveram até, às vezes até me sinto importante, de escrever um post no Facebook a chamar-me falso profeta, por ter ido a uma igreja dos nossos irmãos pentecostais e ter orado por uma criança, chamaram-me falso profeta. É para o lado que eu durmo melhor. Eu sei quem sou em Jesus Cristo. No entanto, eu já não consigo prestar culto a Deus com quem diz que a salvação é por meio da fé e das obras. Este é um divisor claro na Bíblia. Agora, qual o objetivo destes falsos irmãos? Reparem, Paulo diz-nos que queriam retirar aos cristãos a liberdade que há em Jesus. A liberdade que o próprio Jesus afirmou em João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando muitos, às vezes até na política, usam esta verdade para mostrarem que eles são a verdade e a verdade é que vai libertar, nós vemos aqui que não é nada disso. A verdade é Jesus. E é Jesus que nos vai libertar. E que liberdade é esta? Convém saber que a liberdade que um cristão tem em Jesus não é para pecar. Ele está livre assim de se sujeitar às leis cerimoniais judaicas, como também está livre da maldição que a lei traz, segundo Gálatas capítulo 3, versículo 10. Então, quem está em Jesus sabe que a graça de Deus o libertará da tentativa de merecer a salvação. Viver na tentativa de merecer o favor de Deus aprisiona-nos. Será que Deus ainda me ama depois de ter feito isto? Será que Deus ainda me ama? Deus já não me ama porque isto aconteceu na minha vida.
Ou seja, esta dificuldade, esta provação mostra que Deus já não me ama. Deus esqueceu-se de mim. Eu já não sei se Deus quer alguma coisa comigo. Isto são tentativas de tentar merecer o amor de Deus. E nós estamos livres disso. Em Jesus nós estamos livres disso. Não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame. Não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos deixe de amar. Romanos 8. Quem vive em liberdade vive em gratidão. Quem vive em liberdade vive em gratidão a Deus. Porque Deus nos diz que aqueles que estão em Jesus são verdadeiramente livres e assim nós podemos obedecer ao que Deus diz e os seus mandamentos, segundo 1 João capítulo 5, versículo 3, já não nos serão mais pesados, mas serão leves. Porque muitas vezes os mandamentos de Deus são um peso na nossa vida porque nós não vivemos com gratidão. Mas quando vivemos em gratidão a Deus por aquilo que Jesus fez por nós na cruz, aquilo que Deus nos diz na sua palavra tende a tornar-se cada vez mais leve. Esta semana desafiei novamente o meu GPS. Ele dizia que devia cortar, eu sou um condutor em Lisboa de GPS, não é? Às vezes as pessoas dizem, vai-me por aquela rua e tal, eu finjo que sei qual é a rua, mas eu não sei. Cortas naquela, passas baixo, vais pela rotunda, e eu, com certeza, não é? Eu sei qual é, está tudo bem. E ponho no GPS porque eu não percebo nada, não é? Sou condutor de GPS. Então, mas sabia que a estrada para a minha casa era ali 1 km. E o GPS diz, corta antes porque vais poupar cerca de 10 minutos. Eu disse, este GPS não percebe nada disto. Então eu já ali o corte para a minha casa. E o que é que aconteceu? Fui teimoso, avancei e perdi 10 minutos ali parado no trânsito por não ter obedecido à voz, por teimosia minha. Às vezes é assim na vida cristã. Achamos que as nossas ideias são as melhores. E passado algum tempo, e o tempo não perdoa, percebemos o grande erro que cometemos ao não seguirmos os mandamentos de Deus. Não é em vão que eu digo muitas vezes aos meus filhos, que digo muitas vezes às pessoas, que Deus sabe o que é o melhor. E às vezes aqueles mandamentos, principalmente nas questões éticas, parece-nos, porquê? Porquê que Deus diz isto? E eu digo, será que Deus acordou num belo dia, desculpem utilizar um antropomorfismo, uma característica humana para Deus, mas será que Deus acordou num belo dia e disse assim, ok, eu vou dizer isto ao meu povo? Não. Primeiro, porque Deus não dorme. Segundo lugar, porque Deus sabe o que é melhor. E se Ele diz, o tempo irá provar que Deus tem sempre razão. Então a gratidão que temos a Deus ajudará a obedecer aos seus mandamentos. Não é em vão que as pessoas, quando se afastam de Deus, quando não querem saber dos mandamentos de Deus, tudo começa pela falta de gratidão, pelo que Deus fez em Jesus. Então, Paulo sabia da importância de entender esta graça, ao ponto de não se ter submetido, reparem no texto novamente, nem por 1 hora. A ideia aqui é não me submeti nem um pouco àqueles que queriam atormentar a minha vida. Paulo não diz assim, ok, tu estás a chatear-me, eu vou mudar aqui um bocadinho, só para não ter problemas. Não é aquele jogo de cintura que às vezes nós, os pastores, fazemos, que às vezes já nem sabemos bem o que é que nós pensamos, só queremos é que todos se deem bem. Paulo diz assim, eu não vou fazer jogos de cintura. O que é verdade é sempre verdade. Ele não negociou o que não era inegociável, em nome do que for. Nós somos tentados, em nome do amor, a abdicar de muitas coisas. Paulo vem dizer o contrário. O amor é não negociar o que a Jesus custou tão caro. Nós não podemos negociar aquilo que custou caro a Jesus. Cuidado para não sermos levados pelos falsos irmãos, os quais, quando pregam, não falam do valor da cruz de Jesus. Chamam mensagem evangelística, mas não há evangelho da graça. Não sei se recordam no passado, quando isto acontecia muito, quando às vezes ia pregar a uma igreja e as pessoas diziam assim, pastor, veja se prega de forma evangelística, porque vamos ter lá pessoas descrentes na igreja. O que é que isto mostra? Pregue lá, pastor, uma mensagem evangelística. Não terão de ser todas as mensagens evangelísticas? Todas as mensagens não têm que estar centradas em Jesus Cristo e naquilo que Ele fez por nós? Este é o Evangelho. Então quando me dizem, pastor, veja lá, não, olha, as minhas mensagens são todas evangelísticas.
Então, cuidado, porque há muitas pregações sem cruz. Há muitas pregações sem Jesus. Então, nós precisamos ter cuidado. Um só Evangelho para todas as pessoas. Versículo 6 até o versículo 9. Quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, os quais tinham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram, ou seja, não me disseram mais nada do que aquilo que eu disse. Versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, ou seja, para Paulo foi confiado o ministério aos gentios e Pedro o ministério aos judeus, versículo 8, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim com os gentios, versículo 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados como colunas, pilares, estenderam-me a mim e a Barnabé a destra da comunhão. A ideia aqui é a aprovação, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, ou seja, para os judeus. Se antes Paulo tinha dito que nem por um momento se submeteu aos falsos irmãos, neste versículo, ou nestes versículos, vemos que os apóstolos não acrescentaram aqueles que eram considerados os pilares e nem retiraram qualquer coisa ao que Paulo tinha dito. Paulo também diz, eu não fiquei intimidado. Não fiquei intimidado nem com os falsos irmãos, mas também não fiquei intimidado com aqueles que são considerados os pilares da igreja. Não, isso para mim não faz qualquer tipo de sentido. Porquê? Reparem nas palavras dele. Porque Deus também não se deixa impressionar com as aparências. E nós somos levados a ser tentados a ir pela aparência. 1 Samuel 16, 7. Mas o Senhor disse a Samuel, não olhes para a sua aparência, nem para a altura, nem a sua estatura, porque eu o rejeitei. Pois o Senhor não o vê como o homem. O homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha para o coração. Então não vale a pena tentarmos impressionar a Deus, pois o Senhor olha para o nosso coração. E Paulo, seguindo a mesma lógica, diz, eu não me deixo também intimidar por ninguém, porque podem ter a posição que tiverem, eu vou continuar a anunciar a verdade. Mesmo que os seus inimigos lhe implorassem, ele não mudava a verdade. Mesmo que os apóstolos lhe implorassem, Paulo, estás errado, ele não mudava. Porquê? Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, apóstolos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além de que já vos tenha anunciado, seja considerado o quê? Anátema, maldito, separado de Deus. Para Paulo, o mais importante não era a sua reputação, nem a unidade. Interessante. Mas era a verdade. Um evangelho somente para todas as pessoas. A verdadeira unidade que admite que haja diversidade. Nós somos uma igreja completamente diferente. Isto é, há pessoas de todo o tipo, até admitimos portistas, como o Rui Danilo, mas a verdadeira unidade, ela surge quando nós estamos ligados à verdade. E por isso nós vivemos uns com os outros. E agora Paulo diz-nos aqui que ele contextualizava a mensagem para os seus ouvintes, mas ele nunca mudava a verdade. O que é que isto quer dizer? Paulo mudava a forma de comunicar perante a audiência, mas nunca mudou a essência. Por isso, perante tudo o que aconteceu, a conclusão foi clara. Paulo fala a verdade. Paulo muda a sua forma de comunicar, mas nunca mudou a essência. Por exemplo, eu ao pregar na Igreja da Graça e ao pregar numa igreja que não seja a Igreja da Graça, eu vou contextualizar-me. Tanto nas palavras como até na forma de vestir. Às vezes eu, quando trago gravata, alguém diz hoje à tarde o pastor vai pregar não sei onde. É verdade, porque tenho a gravata. Então, contextualizar, não mudar a essência. E o concílio foi claro. Sim, Paulo prega porque só há um evangelho. Foi essa a conclusão que chegaram
Vamos reparar, quem quiser abrir Atos capítulo 15, versículo 19 a 24, a conclusão do concílio em Jerusalém. Possivelmente o primeiro concílio. Diz o seguinte: por isso a minha opinião é que não devemos criar dificuldades aos crentes não-judeus. Então os apóstolos e presbíteros, juntamente com toda a igreja de Jerusalém, resolveram escolher dentre eles alguns homens e enviá-los com Paulo e Bernabé a Antioquia. Foram escolhidos Judas, também chamado Barsabás, e Silas, homem de destaque entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os apóstolos e presbíteros, irmãos vossos, saúdam os irmãos crentes não-judeus que vivem em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Soubemos que alguns dos vossos vos têm perturbados com palavras que vos inquietaram, não lhes sendo dada autorização para isso. Então, missionaram Pedro para pregar aos judeus, Paulo e Barnabé aos gentios, e que qualquer pessoa que fosse incomodar a igreja ou os missionários não tinha autorização, porque eles pregavam a verdade. A igreja nunca pode dividir o que Jesus uniu na cruz. A igreja não pode dividir o que Jesus uniu na cruz. Apesar de estarmos contextualizados na nossa cultura, esta igreja deve ser um reflexo da graça e do amor de Deus, aberta a acolher todas as pessoas, sem exceção. Aqui não há espaço para racismo. Aqui não há espaço para preconceito ou xenofobia, pois em Cristo nós somos um só povo. Cada um de nós é igual diante de Deus, independentemente de qualquer outra coisa. A unidade que Jesus conquistou na cruz é maior que qualquer divisão humana. E a nossa missão é sempre refletir essa unidade no meio da diversidade. Além disso, há um outro ponto que nos deve unir e que os apóstolos fizeram questão de alertar ou avisar, ou, melhor dizendo, de dar continuidade. Versículo 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também nos esforcei por fazer. É importante salientar que o tempo verbal aqui do esforcei-me por fazer, no grego, indica que já era algo que Paulo fazia. Ele não foi alertado para uma falha. Ele foi incentivado a continuar a fazer aquilo que ele até então estava a fazer. Numa espécie de não te esqueças de continuares a fazer aquilo que de bem feito tens produzido. Então, neste versículo, há um reconhecimento comum entre todos de que o resultado da salvação são as boas obras. E neste caso, há um pedido para que não se esquecessem daqueles que passavam por mais necessidades na altura. Desde a sua fundação da igreja, e podemos ver, por exemplo, em Atos 6, a igreja sempre se lembrou daqueles que tinham menos condições, sobretudo na época, as viúvas e os órfãos. Então dou graças a Deus pela Igreja da Graça, que sempre respondeu com generosidade a todas as pessoas, inclusive até igrejas que precisaram de ajuda. Inclusive, nós deixámos de fazer investimentos nas nossas instalações na altura da pandemia, com receio que alguma família perdesse o seu trabalho e depois não tivéssemos forma de os ajudar. A generosidade é uma característica da Igreja da Graça e eu aprendi acerca de generosidade. Às vezes dizem, Jonatas, a generosidade... Eu aprendi na Igreja da Graça a ser generoso. Então, estas ajudas financeiras devem-se à generosidade e fidelidade dos membros desta igreja que têm honrado os seus compromissos. Por isso, igreja, há coisas que nós não podemos abdicar, como de um só evangelho para todos. E não podemos abdicar de deixar de ajudar aqueles que têm mais dificuldades. Enquanto houver um membro da nossa igreja a passar por dificuldades básicas, nós não estamos a ser igreja. E nós temos uma pessoa aqui, e permitam-me falar dele, ele gosta muito quando eu falo dele, o Daniel, que se nós temos uma coisa orçamentada para obras, imaginemos isso, está a 1.000 euros, ele até pode permitir até aos 1.050. Vá, com muito custo, metendo uma cunha grande. Mas não me deixa mais. Agora, se nós tivermos orçamentado para ajudar alguém 1.000 euros,
O Daniel é o primeiro a dizer, se for preciso 2.000, vamos com os 2.000. Pessoas sempre. E é isso que nós devemos ter em mente. E tudo o que coloque isso em causa, nós somos chamados a batalhar pela fé em Judas 3. E eu, enquanto pastor desta igreja, lutarei sempre pelo Evangelho, pela salvação e pela restauração de vidas. Desejo por isso que a nossa igreja acolha pessoas que tenham cometido qualquer tipo de pecado. Mesmo que tenham tido um passado brilhante aos nossos olhos e que caíram em pecado. Nós fomos surpreendidos esta semana, um pastor que foi uma referência na minha vida, que teve de deixar o seu ministério, caiu uma falha imoral grande. E eu desejo e espero que a igreja se preocupe com ele, com o seu arrependimento, mas também se preocupe com a sua mulher e com os seus filhos. Precisamos ser apaixonados pela restauração de vidas. Eu tenho um sério compromisso com o ministério da ovelha perdida e da ovelha ferida. Já não tenho muita paciência às vezes para o ministério da ovelha rabugenta, mas da ferida e da perdida eu estou comprometido. Poucas coisas me dão mais alegria do que ver uma vida ser salva ou restaurada. E prometo lutar até ao fim para ver alguém ser restaurado por Deus. Este sempre foi o versículo que eu disse e continuo a dizer. Foi o versículo que eu ouvi o meu pai a dizer em 1984, em Tondela. Ou pelo menos ele disse mais tarde, que eu acho que não tenho memória disso. Ele diz o seguinte: de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. 2 Coríntios 12:15. Tenham a certeza então que serão amados por mim e de que estarei sempre ao vosso lado, precisamente porque foi essa atitude que eu recebi da parte de Deus perante as minhas falhas. Sim, estão perante um pastor pecador. Sim, peca mais do que aquilo que vocês veem. O vosso pecado pode entristecer-me como é natural, mas eu não me deixo entristecer convosco. Olho de lado para o vosso pecado, mas olhos nos olhos para vocês, com amor, graça e verdade. Para que fique mais claro, não há pecado algum que me faça deixar de amar e cuidar de vós. Antes de falar convosco, às vezes para uma reunião séria, tenho o compromisso primeiro de falar a Deus sobre vocês, para que eu seja levado pelo amor. Por isso não hesitem em partilhar as vossas lutas, as vossas tentações. Possivelmente eu já passei por maior parte delas. Se isso acontecer, só vos posso dizer o seguinte: bem-vindos ao clube, vamos lutar juntos. Um só Evangelho para todos. Sejamos apaixonados por vidas, salvação, restauração. Esta é a missão da igreja que Deus nos deu. Mateus 28. Vamos lutar juntos. Um só para todos. Que Deus nos abençoe ricamente.